Olá, alunos do quarto ano, eu sou o professor Jefferson, vou trabalhar com vocês hoje a disciplina de língua portuguesa. Vamos trabalhar dois conteúdos, que é o gênero textual, enunciado de problema matemático e concordância verbal. Mas primeiro nós vamos ver as páginas que nós vamos estudar no livro. Começa na página 8, tem toda uma atividade, uma figura e interpretação, e vamos até a página 15, que tem exercícios também para resolver. Mas vamos ver primeiro o primeiro conteúdo, que é o gênero textual, enunciado de problema matemático, para vocês verem que as disciplinas, uma precisa da outra. Exemplo é esse gênero textual, que é o enunciado de um problema matemático. Professor, mas aí não é com a professora Cleia, que é de matemática? Sim, mas nós estamos estudando língua portuguesa, gênero textual. Aquele enunciado do probleminha. Exemplo: Joãozinho comprou 2 laranjas, mais 2 maçãs, mais 3 peras. Quantas frutas ao todo ele comprou? Isso é enunciado matemático, que leva o quê? Para me responder esse enunciado, eu preciso interpretar aquele problema. Na página 12, vamos acompanhar, diz assim: o enunciado do problema matemático tem como objetivo apresentar dados e criar uma situação-problema. Então, olha só. Então, aquele enunciado está me dizendo que tem uma situação-problema para análise e reflexão do leitor. Então, o leitor tem que ler, analisar e refletir, para ele poder dar a resposta daquele problema matemático. Essas atividades medem o grau de conhecimento do leitor e podem apresentar textos ou imagens complementares. Vamos voltar no livro na página 10. Na página 10 eu tenho um problema matemático que vocês podem acompanhar no livro didático, que diz assim: veja os resultados dos jogos disputados pela equipe A em um torneio de basquete. Aí tem todo lá o que a equipe A jogou, todos os jogos. Tem a tabela e ao lado tem a figura que representa o jogo de basquete. E embaixo diz assim: de acordo com as informações deste placar, letra A, quantos jogos a equipe A disputou nesse torneio? Já é um questionamento referente a esse problema matemático, que tem a equipe A, ela jogou quantos jogos? 5 jogos. Quantos ela disputou no torneio? A resposta seria 5, porque eu vou analisar lá a minha tabela da equipe A e a equipe B, C, D, E e F. Mas a equipe A ela jogou quase todos os jogos, que foram os 5 jogos. Então, para vocês terem uma noção do gênero textual, é o enunciado de um problema. Por exemplo, eu vou analisar a minha tabela lá na página 10 e responder quantos jogos a equipe A disputou nesse torneio. Todo o enunciado me deu todas as informações que eu preciso para que eu responda as perguntas A, B, C e D, que é todo o enunciado de um problema. Primeiro eu tenho, veja os resultados dos jogos disputados pela equipe A em um torneio de basquete. Então eu estou me referindo somente à equipe A. As outras equipes não me interessam. Interessa apenas a equipe A. Então, o enunciado do problema matemático, assim como na página 12 me deu o conceito, eu tenho que ler, analisar e refletir sobre esse enunciado para que eu tenha as respostas corretas. Eu tenho que interpretar esse problema matemático, ok? Então, agora, vamos para a concordância verbal. A concordância verbal já é um complemento dos conteúdos que nós já estudamos em sala de aula. Exemplo, substantivo, os pronomes. Então, tudo isso vem agregar agora a concordância verbal, que nós também já vimos sobre o verbo, que o verbo é uma ação, um estado ou fenômeno da natureza. A concordância verbal, ela é a mudança do verbo numa frase, tanto substantivo como pronome. Substantivo pode ser próprio ou comum. Pronome, que nós já estudamos e tem no livro. Lembrando que nós estamos começando no livro 2, mas no livro 1 nós temos o pronome demonstrativo e o possessivo. Mas o meu verbo, para ter essa concordância na frase, eu preciso ver o substantivo, preciso ver o gênero dele, que é o masculino e feminino, e também o número, se é plural ou singular. Exemplo: o menina caiu.
Ó, menina caiu, nós sabemos que, ó, o meu substantivo é um substantivo do gênero feminino, menina. Mas aqui o meu complemento, o meu artigo tá ó. Então não fica ó menina caiu, que o meu verbo é caiu. O meu substantivo é um feminino, mas o meu artigo está dizendo que é um substantivo masculino. Então o correto é a menina caiu. Ó, o meu artigo, ele concorda com o meu substantivo, que é o substantivo feminino, e concorda com o verbo. Olha só, o verbo não mudou, mas o meu artigo, meu substantivo tem que concordar. Se é feminino, então é a menina. Se fosse masculino, seria o menino caiu. Então a concordância verbal, ela vai derivar do meu substantivo, meu pronome, o gênero, o número. Lá na página 14, que vocês podem acompanhar, diz assim: a mudança que o verbo sofre em sua forma para concordar com o substantivo ou com o pronome é chamada de concordância verbal. Então, a minha frase, para ela ter uma concordância, como eu falo para vocês, quando nós vamos escrever uma frase, fazer um texto, ele precisa dessa concordância, principalmente verbal. Exemplos. Lá na página 14 diz assim: o atleta terminou a competição em primeiro lugar. Então está tudo concordando. O atleta terminou a competição em primeiro lugar. Mas se fosse no gênero, em outro gênero, em número diferente, no plural seria: os atletas terminaram a competição em segundo lugar. Então, para vocês verem esse exemplo, ele concorda no número, que é o singular, o atleta, e depois os atletas, que é no plural. Então, para mim ter uma concordância verbal, eu tenho que sempre analisar o meu substantivo e o meu pronome principalmente. E vai ver se é masculino, feminino, se está no plural ou no singular. Então a frase, para ela ser completa, ter essa concordância verbal, o meu verbo precisa concordar com a minha frase toda, o meu substantivo ou o pronome, juntamente com o artigo, que vai definir o meu substantivo. Entendido? Então vamos lá. Só relembrando, nós vimos hoje gênero textual, enunciado do problema matemático. Então, para mim resolver aquele problema matemático, eu preciso ler, analisar e refletir para que eu tenha as respostas corretas. Porque no meu enunciado do meu problema matemático tem todas as coisas que eu preciso para resolver esse problema. Basta eu ler e interpretar. Também vimos a concordância verbal, que diz que a mudança do verbo, ela sofre de acordo com o que eu vou complementar, com o meu substantivo, ou com o meu pronome, ou com o meu adjetivo, mas sendo que ele tem que ter uma concordância. Se eu ler aqui, o menina caiu, eu estou entendendo que uma menina caiu, mas na minha frase lá gramatical, o meu artigo o, está dizendo que é um menino, mas não é. Então a frase certa é: a menina caiu. Então a concordância verbal é: a menina caiu. O verbo caiu está lá, o meu substantivo e meu artigo. A menina caiu. Pronto, então eu sei que eu estou fazendo uma concordância verbal. Outro exemplo: o aluno estudou a aula de ontem. Ou então, o aluno estudou a aula ontem. Falta alguma coisa. Falta essa concordância para que a frase ela tenha sentido completo. Entenderam? Então, esses são os dois conteúdos que eu tinha para passar para vocês, que é o enunciado do problema matemático, que é um gênero textual, para vocês verem que a matemática também necessita da língua portuguesa, e a concordância verbal, que é a mudança do verbo na frase, que ela tem que concordar com o substantivo, com o pronome, se está do gênero, masculino e feminino, no número, singular e plural. Entendido? Então, nas páginas, nós estudamos da página 8 à página 15, só que exercícios tem na página 11, 12, 13, 14 e 15. Todas essas páginas têm exercícios para serem feitos no livro. Lembrando que alguns têm que ser feitos no caderno, porque não tem espaço para responder no livro, ok? Então esse era o conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje. Então fiquem bem e lavem as mãos. Obrigado.